Olá, eu ainda não achei minha xícara. Qual é o título do vídeo de hoje? Anti-inflamatórios na fibromialgia? E se deve usar anti-inflamatórios na fibromialgia? Resposta é não, muito obrigado. Você ainda está aí. Aparentemente você não gostou de uma resposta tão direta e gostaria de mim de uma resposta mais elaborada de por que não se deveria utilizar anti-inflamatórios na fibromialgia, não é mesmo? Antes de explicarmos por que eles não são eficazes na fibromialgia, devemos primeiro ver qual o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, como a aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib, entre outros. São inclusive remédios amplamente prescritos em diversos contextos clínicos. Digamos que temos uma lesão tecidual de alguma natureza, como esta que estamos vendo aqui na imagem agora. Isso vai ocasionar a liberação de uma série de moléculas pró-inflamatórias. Essas moléculas elas têm origem em diversas células, como as próprias células que foram lesionadas, os mastócitos, que são as células do sistema imunológico que vivem nos tecidos conjuntivos, e também tem a origem dos próprios neurônios. Várias são as substâncias que participam do processo da inflamação. Cada uma delas tem o seu papel específico neste processo. Existem várias: bradicinina, histamina, citocinas, substância P, entre várias outras. Algumas dessas moléculas são chamadas de prostaglandinas. Existem várias delas, são elas que interessam a nossa explicação aqui agora. Dentre as prostaglandinas, duas delas, uma chamada prostaglandina E2 e outra prostaglandina I2, são as que são mais expressas em situações de inflamação aguda. Dentre as ações executadas por essas prostaglandinas, estão aquelas que comumente se veem no processo inflamatório, que são aumentar o fluxo sanguíneo local, a permeabilidade vascular, aumentar a infiltração dos leucócitos, as células de defesa, e essas prostaglandinas ainda são responsáveis por outro fenômeno, que é o rebaixamento do limiar da dor. Ou seja, os terminais dos nossos receptores, no caso aí, são os neurônios periféricos que são responsáveis pela captação de sinais dolorosos. Os terminais dos nossos receptores, eles se tornam excitáveis com maior facilidade quando expostos às prostaglandinas. Mas e daí? Porque essa breve, muito breve explicação sobre prostaglandinas. Vamos ver esta outra imagem aqui. Vemos que as prostaglandinas elas são sintetizadas a partir do ácido araquidônico, que é um tipo de ácido graxo da família do ômega 6. As prostaglandinas elas são sintetizadas em um nível basal no corpo, em diferentes tecidos, mas no processo inflamatório elas são produzidas em um excesso maior, principalmente pelos mastócitos. Bom, para ser convertido em prostaglandina H2, o ácido araquidônico ele precisa atravessar uma reação enzimática realizada por enzimas chamadas ciclooxigenases. Existem duas delas no corpo, a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, chamadas de forma abreviada de COX-1 e COX-2. A COX-1 é presente em uma série de tecidos
e produz as prostaglandinas para realizar funções não relacionadas à inflamação, como a proteção da mucosa gástrica ou ajudar na regulação da taxa de filtração glomerular. Já a COX-2 geralmente não é expressa nos tecidos de forma constitucional, sendo expressa nos locais onde ocorre o processo inflamatório. Percebam que eu falei, geralmente ela não é expressa, o que significa que também existem locais onde ela é expressa mesmo em situações não inflamatórias, como veremos muito mais à frente. Tá, mas e aí que eu estou falando sobre isso? Ora, é nas COX que atuam os anti-inflamatórios. A aspirina e os anti-inflamatórios mais antigos, como ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco, eles inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2. Já outros mais recentes, como o celecoxib, inibem somente a COX-2. Antes de continuarmos, vamos ter que destrinchar o conceito de dor em pelo menos 3 tipos. E aqui eu vou aderir à divisão proposta por Eva Kosek no artigo acima. Primeiramente, a dor nociceptiva, que é a dor que é devido ao dano de tecido não neural ou de possível dano de tecido não neural, que se dá pela ativação dos nociceptores. Temos em seguida a dor neuropática, que é a dor que advém de lesões ou dano ao sistema nervoso, tanto o sistema nervoso periférico quanto central. Como exemplo de dor neuropática advinda de lesões no sistema nervoso periférico, temos, por exemplo, a neuropatia diabética. Como um exemplo assim, de uma doença que causa lesões no sistema nervoso central, que poderia ocasionar dor neuropática, temos, por exemplo, a esclerose múltipla, que é uma doença que se dá devido à destruição de células produtoras de mielina. Temos, por fim, a dor nociplástica, no qual ocorre nocicepção alterada e não se encontra nenhuma causa que ocasione dano ou ameaça de dano tecidual, e isso gera ativação dos nociceptores, no qual também não se encontra nenhuma lesão ou doença que ocasione dano do sistema nervoso somatosensório. E aqui eu vou colocar uma nota que alguns autores não consideram esse termo de dor nociplástica. Consideram que seria ser dor nociplástica apenas um tipo de dor neuropática. Então, alguns artigos ou livros que tratem de fibromialgia podem estar se referindo a ela como dor neuropática também. Então, atenção a isso ao pesquisar a bibliografia. Tendo esta distinção em mente, vamos ver agora as vias normais do primeiro tipo de dor, a dor nociceptiva. Como eu disse antes, quando ocorre o dano tecidual, ocorrerá a liberação de uma série de mediadores pró-inflamatórios que irão ocasionar a resposta comumente vista na inflamação, como a vermelhidão, o edema local e o que mais nos interessa aqui, a dor. A inflamação dolorosa é transmitida por 2 tipos de neurônios nociceptores diferentes. Existem aqueles que possuem fibras A-sigma, que transmitem a dor aguda, imediata e bem localizada, que é uma fibra mielinizada e que transmitem a informação de forma mais rapidamente. Depois temos os neurônios nociceptores, que possuem a fibra C, que transmitem a informação sensorial mais lentamente e são responsáveis pela dor que se segue devido ao processo inflamatório que virá depois. As fibras C são responsáveis pela dor seguinte, que tem a sensação de queimação e que dura além do acometimento inicial. Elas têm o limiar doloroso reduzido com o processo inflamatório e é por isso que no local de lesão, passado algum tempo depois do momento da lesão inicial, um simples toque, que seria inócuo em outras situações, pode desencadear o processo doloroso. Como o processo inflamatório não se limita apenas ao local de lesão original, mas se espalha para locais próximos também, mais fibra C, próximas ao local de lesão original, obviamente, tem o seu limiar excitatório rebaixado
e, portanto, passam a disparar potenciais de ação com maior facilidade. Por isso que quando ocorre uma inflamação, não apenas o local da lesão, mas os arredores dela também se tornam dolorosos. Tanto a fibra A sigma quanto a fibra AC, os corpos celulares dela se localizam no gânglio da rede dorsal. São os gânglios nervosos mais próximos da medula espinhal. Aí a fibra A sigma está sendo retratada como conduzindo apenas estímulos dolorosos mecânicos, mas elas podem conduzir estímulos dolorosos térmicos também. Bom, os nociceptores irão fazer a primeira sinapse do sistema somatosensório de dor nos neurônios de projeção que se localizam no corno dorsal da substância cinzenta da medula espinhal. Os neurônios de projeção eles não farão sinapses apenas com os nociceptores. Terão sinapses também com neurônios descendentes, cujas projeções descem de centro de neurônios localizados no encéfalo, os neurônios que liberam serotonina, noradrenalina ou opioides endógenos. Também fará sinapses com interneurônios modulatórios GABAérgicos. E os neurônios de projeção fazem sinapse tanto quanto as fibras de nociceptores de fibras A sigma, quanto aqueles com fibra C, que possuem perfis de liberação de neurotransmissores e neuromoduladores diferentes. E que, portanto, tais fibras diferentes de nociceptores exercem ações diferentes nos neurônios de projeção. A fibra C, no caso, quanto mais estimular o neurônio de projeção no corno dorsal, o tornará mais facilmente excitável, quanto mais perdurar o estímulo doloroso. Tal reação não se dá quando ele é estimulado pelas fibras A sigma com o tempo, mas quando as fibras C o estimulam continuamente, o neurônio de projeção, além dos receptores AMPA e NMDA de glutamato, ele será estimulado também por neuromoduladores, como o BNDF, ou seja, RP, e a mais conhecida e retratada na imagem, a substância P. Não são apenas esses os neuromoduladores, mas eles são os mais conhecidos. Os neuromoduladores eles irão atuar através de receptores metabotrópicos, que atuarão através de segundos mensageiros dentro das células, dos neurônios no caso, que por sua vez, esses segundos mensageiros eles irão modular receptores ionotrópicos de glutamato e outros canais iônicos, que por sua vez resultará no aumento do íon cálcio no citosol do neurônio, que por sua vez o deixa mais facilmente excitável e que por sua vez diminui o limiar da dor. Os neurônios de projeção, como eu disse antes, também são regulados por interneurônios GABAérgicos que atuam no sentido contrário dos nociceptores de fibra C. Ou seja, eles atuam no sentido de deixar a célula mais hiperpolarizada e, portanto, aumentam o limiar excitatório. Tais neurônios GABAérgicos são estimulados também pelas fibras A-beta, que conduzem informações táteis não dolorosas. Se tais interneurônios GABAérgicos forem perdidos, ou diminuírem a produção de GABA, ou se o receptor de GABA se tornar menos expresso na membrana dos neurônios de projeção, o controle inibitório sobre ele então é perdido, ou pelo menos reduzido. Ainda é possível que os neurônios A-beta, com o tempo, possam fazer sinapses diretamente com os neurônios de projeção, e isso é um mecanismo que explica em parte a alodínia, que é quando os estímulos não dolorosos transmitidos pelas fibras A-beta são compreendidos como dolorosos. Ainda ocorre das células da micróglia, são as células imunológicas do sistema nervoso central, possam ser também estimuladas e liberem uma série de mediadores que também aumentem a excitabilidade dos neurônios de projeção e diminuem a funcionalidade dos neurônios GABAérgicos. Todos estes processos retratados nessa imagem e na anterior resultam no que vem a ser chamado de sensibilização central, que é quando a amplificação da sensação de dor ocorre não nos terminais receptores dos nociceptores, mas ao nível do sistema nervoso central. Para ser mais preciso, esse processo que foi retratado aqui agora, que se dá no corno dorsal da medula espinhal,
é chamado de sensibilização central segmental, pois se dá em um segmento da medula espinhal. Vamos ver essa imagem aqui, também do livro do Kandel. Ela ilustra as vezes de dor de forma bem clara. Temos primeiramente o estímulo doloroso, que será captado pelas fibras A sigma e pelas fibras C. Elas farão a primeira sinapse nos neurônios de projeção, que se localiza no corno dorsal da medula espinhal. Os axônios desses neurônios de projeção irão cruzar para o outro lado da medula e vão acender na substância branca da porção anterolateral. Podemos distinguir aqui dois tratos. O primeiro deles, o trato espinotalâmico. Como o nome diz, ele vai da medula espinhal e se dirige até o tálamo, onde será realizado a sinapse com o próximo neurônio. Que neurônio este, que por sua vez irá se projetar ao córtex somatosensorial, que irá interpretar a dor em sua localização e intensidade. Um outro grupo de neurônios de projeção irá se projetar, contudo, para outro local, que é o núcleo parabraquial, localizado na ponte. Por isso o nome do trato espino parabraquial. Do núcleo parabraquial sairá outras projeções de neurônios, que por sua vez fará sinapses na amígdala, que por sua vez emitirá projeções para o córtex cingulado anterior e para a ínsula. Claro que essa imagem é uma simplificação. A ínsula, a amígdala e o córtex cingulado também recebem projeções do tálamo, e o córtex somatosensorial e essas estruturas também se comunicam, assim como também se comunicam o córtex cingulado e a ínsula, e todas essas estruturas aqui, elas também recebem e enviam projeções para outras áreas que não estão relacionadas na imagem. Até aqui você deve estar se perguntando por que eu, psiquiatra, estou falando disso. Afinal, a fibromialgia não é uma doença tratada por reumatologistas? E é precisamente aqui, nesta imagem, que fica claro a interseção entre as duas especialidades. Estas áreas que você está vendo, a amígdala, o córtex cingulado anterior e a ínsula, elas participam do chamado sistema límbico, que é o responsável no sistema nervoso central pela regulação dos aspectos emocionais do sistema nervoso autônomo. No livro do Kandel, que eu recomendo muito para quem quer aprender mais sobre o assunto, de neurociências no caso, né? Não apenas de dor, lá diz que lesões que ligam o córtex frontal ao córtex cingulado podem eliminar o aspecto afetivo da dor, sem eliminar a capacidade de reconhecer o local da lesão e a intensidade do estímulo. Também ele diz que uma lesão na ínsula também não elimina a capacidade de perceber a dor, mas pode gerar uma condição chamada simbolia da dor. O indivíduo percebe a dor, mas perde a capacidade de sofrer com ela. Essas estruturas se encontram alteradas em transtornos de humor e também transtornos de ansiedade, e como todas elas são interconectadas, não é plausível supor que disfunções no sistema límbico terminem por ocasionar, entre vários outros sintomas, também sintomas dolorosos. Vemos nessa imagem aqui que o paciente fibromialgico tem uma série de sintomas que se sobrepõem àqueles que são comumente encontrados em depressões e transtornos de ansiedade. Nos quadrados em rosa temos os sintomas cardinais da fibromialgia, são aqueles que caracterizam a doença, como dor generalizada ou dor descrita em termos de parestesias. Parestesias são sensações desagradáveis sob a pele, podem assumir a forma de formigamento, pontadas ou alterações térmicas locais. Temos os sintomas de fadiga, que podem ser expressos tanto como um cansaço físico como um cansaço mental. E temos o quadradinho rosa mais acima, temos os distúrbios do sono, como a insônia, despertares frequentes e sono não restaurador. Temos aqui outros achados comuns na fibromialgia, também, que mostra no quadradinho mais acima e à esquerda, que é comum encontrar transtornos psiquiátricos na população fibromialgica. É comum encontrar problemas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático.
Também é extremamente comum problemas cognitivos, como dificuldade de concentração ou déficit de memória. Temos aqui do lado direito, o primeiro quadradinho aqui, o mais acima, distúrbios autonômicos. Esse pode ser encontrado visão embaçada, fotofobia, que é o desconforto quando exposto à claridade, xeroftalmia, que é o olho seco, sensações de instabilidade, como por exemplo tontura, xerostomia, boca seca, variações na resposta ao frio nas extremidades, alguns inclusive podendo ter o fenômeno de Raynaud, ou hipotensão ortostática. Descendo aqui, temos um quadro mostrando os possíveis sintomas dolorosos comumente encontrados em fibromialgicas. Por exemplo, temos enxaqueca, outros tipos de dor de cabeça, desconforto gastrointestinal, dores abdominais ou síndrome do intestino irritável. Temos a dismenorreia, que é dor pélvica encontrada durante o período menstrual, vulvodínia, que é a dor na região genital feminina, e disúria, que é dor ao urinar. Por fim, temos aqui mais abaixo hipersensibilidade a estímulos externos, como por exemplo luz, odores ou sons, a maior sensibilidade a agentes químicos, e aí pode ser poluente, pode ser alguma química na alimentação, etc, etc. E aqui mais à esquerda, nesse quadradinho azul mais abaixo, à esquerda temos a rigidez matinal, que não excede 60 minutos. A maioria das alterações dos quadrados azuis, a exceção talvez da rigidez matinal, é encontrado nos pacientes psiquiátricos. Na verdade, mesmo alterações cardinais da fibromialgia são encontradas nos pacientes com depressão e ansiedade com muita facilidade. Sensação de cansaço e problemas de sono são quase onipresentes nesses transtornos. Mesmo os sintomas dolorosos são extremamente comuns. Na maioria das vezes o psiquiatra não descobriu queixas dolorosas na paciente simplesmente porque ele não perguntou, na verdade. A fibromialgia, como a grande maioria das doenças psiquiátricas, é uma doença de origem multicausal. Não existe um único elemento que, estando presente, explique por si só ela. É muito difícil olhar para uma paciente e falar: você é fibromialgia por causa disso ou daquilo. Isso é uma série de mecanismos. O paciente não precisa ter todos eles, basta alguns. Existe toda uma série de predisposições genéticas e a interação do indivíduo com essas predisposições com o ambiente, e essa interação é o que termina por gerar os sintomas dolorosos. Mudando de imagem para outra, que inclusive é da mesma revisão, temos na parte de cima os mecanismos do sistema nervoso central, na de baixo os da periferia do corpo. No lado esquerdo, de rosa, temos os mecanismos nociplásticos, que são aqueles que geram as alterações no sistema nervoso que resultam na amplificação ou prolongamento dos sinais dolorosos, bem como da alodínia. A alodínia é, como eu falei antes, a interpretação como dor de sinais que geralmente não seriam dolorosos. E aqui temos de rosa, do lado esquerdo, as alterações nociplásticas, ativação nas áreas de dor, alterações na conectividade no cérebro, diminuição dos sinais inibitórios de dor ou estimulação paradoxal, a diminuição da noradrenalina, serotonina, dopamina ou dos receptores opioides, aumento da substância P de neurotransmissores excitatórios, como por exemplo o glutamato, e lá embaixo, na periferia do corpo, sensibilização periférica, que é a diminuição do limiar de dor dos nociceptores. Do lado direito da imagem, temos as possíveis causas que podem resultar nos mecanismos nociplásticos, os mecanismos patogênicos no caso. Na parte de cima, baixa resiliência, forma de lidar com o estresse mal adaptativo, alterações de sono, depressão, ansiedade, alterações autonômicas e fatores genéticos.
E na parte de baixo, neuroinflamação, neuropatia de pequenas fibras, estímulo periférico nociceptivo ou qualquer doença crônica dolorosa e também fatores genéticos. Pode-se notar na imagem que as setas apontam para ambas as direções, indicando que esses mecanismos se retroalimentam. Por exemplo, ter dor pode fazer você dormir mal. Dormir mal pode amplificar sensações dolorosas. Ou você pode ficar ansioso e perceber dores com maior intensidade e frequência, bem como ter dores pode te deixar ainda mais ansioso. Na parte de baixo, o autor também pôs uma relação bidirecional, mas acho que isso tornou essa imagem um pouco confusa. Os fatores da direita podem ocasionar nos da esquerda, a sensibilização periférica, quer dizer? Sim, isso é verdade, podem. Mas o lado esquerdo não ocasiona no direito. A sensibilização periférica não leva a neuroinflamação por si só, nem neuropatia de pequenas fibras, nem ocasiona em agressões externas ao corpo, nem doenças inflamatórias crônicas e muito menos em fatores genéticos. O autor não explicou muito bem nesta imagem de que natureza seria essa relação bidirecional. Pelo que eu entendi do texto do artigo, seria apenas uma relação da caixa da direita para a esquerda. Caso contrário, o autor estaria dizendo que, digamos, alguém que tem uma neuropatia diabética, isso resulte em sensibilização periférica. Essa sensibilização iria resultar em piora da neuropatia por algum mecanismo direto? Ele não quis dizer isso, mas essa imagem sugere isso. Por isso que essa imagem foi mal construída na parte de baixo. Se bem que ele pôs fatores genéticos na parte de cima também, né? O que fatores genéticos quer dizer nessa imagem? Se for ativação ou inibição de certos genes a depender dos estímulos ambientais, eu diria que sim, uma relação bidirecional. Mas se significar o código genético pré-existente da pessoa, isso não muda com os elementos da esquerda, portanto seria uma relação apenas unidirecional. Bom, voltando aqui, no meio da imagem vemos dois quadrados, bottom-up e top-down. O que isso quer dizer? Bottom-up quer dizer de baixo para cima, ou seja, que o processo de sensibilização periférica pode levar a processos nociplásticos no sistema nervoso central, tanto na medula espinhal, como vimos, mas também no encéfalo. Já top-down, que é o contrário, de cima para baixo, ou seja, os processos nociplásticos do sistema nervoso central têm a capacidade de gerar, amplificar e manter a sensação de dor, mesmo sem que ocorra nenhuma ofensa aos tecidos da periferia. Muitas pacientes fibromialgicas já ouviram comentários dos outros, inclusive de outros médicos, como: essa dor é coisa de sua cabeça. O que eu tenho a dizer sobre isso? As pessoas estão corretas, de certa forma. Sim, a dor da fibromialgia é coisa da cabeça, mas isso não quer dizer nada, porque no final das contas, toda sensação dolorosa em qualquer pessoa é coisa da cabeça. No final das contas, é o córtex somatosensorial que sente a dor e o sistema límbico que dá o caráter emocional à dor. A diferença é que na fibromialgia, essas áreas estão ativas sem provocação periférica ou por provocações mínimas, que em outras pessoas seriam um pouco dolorosas ou mesmo não dolorosas. E aqui vamos ver agora uma série de imagens do livro do Stoll que ilustra bem o que eu quero dizer. Temos aqui, né, a situação de normalidade, antes de ocorrer qualquer processo nociplástico. Você tem um estímulo doloroso, pode ter vindo de diversas causas, pode ser uma osteoartrite, pode ser uma neuropatia periférica diabética, dor lombar, herpes zoster, etc, etc. Vai ser captado pelo nociceptor, vai até o corno dorsal da medula espinhal, vai ascender do lado contrário, na coluna anterolateral, irá se dirigir até o tálamo, do tálamo para o córtex somatosensorial, onde será interpretada a dor. Perdurando a provocação que causou a dor
ou se ela se repetir em múltiplas ocasiões, irá ocorrer o processo nociplástico no corno dorsal, no neurônio de projeção, e ele se tornará mais facilmente excitável ou mesmo excitável por provocações não dolorosas. Aí vemos na imagem que isso é representado com o sinal doloroso sendo representado por duas setinhas ao invés de uma, significa que o sinal doloroso ele se amplificou. E aí segue as vias normais do neurônio de projeção, que é da medula espinhal subindo a coluna anterolateral até o tálamo, e do tálamo outro neurônio para o córtex somatosensorial. Se o processo doloroso continuar ainda mais, pode ocorrer já no tálamo uma sensibilização central também, no caso sensibilização central suprassegmental. Por isso, quando uma pessoa é acometida de uma doença reumática ou de uma doença ortopédica, mesmo após o processo inflamatório original ter se resolvido, a pessoa continua sentindo uma dor no local. É porque já atravessou o processo de sensibilização tanto na medula espinhal quanto já no encéfalo também. Ou seja, a inflamação desaparece, mas a dor ela continua. Em algumas pessoas pode ocorrer o processo de sensibilização central suprassegmental, mesmo que não ocorra nenhum acometimento inflamatório periférico. Aí nós podemos fazer conjunturas de por que essa sensibilização central suprassegmental ocorreu. E aí isso pode ocorrer devido à depressão, devido à ansiedade, problemas de sono, da mesma forma como a dor ocasiona em sono de má qualidade, sono de má qualidade pode ocasionar em dor também. Por isso, inclusive, é frequente eu pedir uma polissonografia em fibromialgias. Agora, sabendo de tudo isso, vamos à resposta mais elaborada à pergunta. Afinal, anti-inflamatórios são úteis na fibromialgia? A resposta é que eles podem ser úteis em um processo inflamatório qualquer que, se perdurar, pode ocasionar na sensibilização central. Nada impede, por exemplo, uma paciente fibromialgica ter, por exemplo, uma bursite. Claro, os anti-inflamatórios podem ser usados em uma situação assim. Mas nesse caso, o anti-inflamatório não está tratando a fibromialgia, mas sim outro processo inflamatório que pode acontecer em uma fibromialgica, como pode acontecer em pessoas não fibromialgicas também. Mas caso a dor que a paciente fibromialgica esteja tentando tratar seja a dor que se deve devido à sensibilização central, ou seja, a dor da fibromialgia ela mesma, nesse caso os anti-inflamatórios não serão eficazes, pois não há nenhum processo inflamatório agudo em curso. O processo inflamatório já passou ou mesmo nem existiu. Nenhum estudo conseguiu demonstrar de forma consistente qualquer benefício do uso de anti-inflamatórios em dores de fibromialgia. Temos essa Cochrane Review aqui para quem esteja interessado em verificar isso. Então, se você for uma fibromialgia e estiver usando anti-inflamatórios com uma frequência excessiva para tentar conter as dores de sua desordem, como por exemplo usando ibuprofeno demais, saiba que você não está conseguindo tratar a sua situação. Na verdade, está incorrendo até em riscos desnecessários para tanto. O uso prolongado dos anti-inflamatórios pode ocasionar gastrite ou úlcera de estômago, além de serem também tóxicos para os rins. E mesmo os inibidores seletivos da COX-2, eles não são exatamente seguros no uso de longo prazo. Lembra que eu disse que a COX-2 geralmente não é expressa na maior parte dos tecidos fora do processo inflamatório? Acontece que alguns dos tecidos na qual ela expressa em níveis basais são justamente os vasos sanguíneos do coração, e o produto delas, que é a prostaciclina, é justamente uma molécula que impede o agregamento plaquetário e a formação de trombos. Então, o uso prolongado e repetitivo de inibidores seletivos de COX-2
pode aumentar a chance de alguém vir a desenvolver um ataque cardíaco no longo prazo. Se você é uma fibromialgia e estiver procurando tratar uma artrite de joelho, uma bursite ou algum outro processo inflamatório agudo, sim, você pode usar um anti-inflamatório, que até que você vai ser só uma coisa do momento. Mas se você quiser usar ele para tratar suas dores da fibromialgia, que são dores crônicas, persistentes, eu creio que você vai ter que usar eles, né, por muito tempo. E se você fizer isso, aí uma úlcera de um estômago ou aparelho de diálise vai te aguardar no futuro. O que funciona na fibromialgia são medicamentos que atuem no sistema nervoso central, como por exemplo antidepressivos ou a pregabalina. Também é importante pedir uma polissonografia, na minha opinião, para pacientes fibromiálgicas, porque elas podem estar sendo acometidas de apneia ou hipopneia do sono, e isso pode explicar, não vou dizer que em todos os pacientes, mas em algumas delas, parte dos problemas de sono que elas possuem. Mas o que melhor funciona na fibromialgia é trocar a dor ruim pela dor boa, ou seja, exercício físico. Aeróbico, musculação, yoga, o que você quiser, um desses ou mais de um desses, melhor ainda. Remédio ajuda, mas sinceramente, quando se confia apenas nele e não se faz exercício físico, no máximo a pessoa fica mais ou menos, pela minha própria experiência. O exercício físico deve começar o quanto antes, de preferência antes dos 20 anos. Quanto antes, até para evitar o processo nociplástico e a sensibilização central de ocorrerem. E depois, quanto mais tempo a pessoa fica postergando iniciar a rotina de exercício físico, pior vai ser para as duas regredirem depois. Finalmente esse vídeo acabou. Agora, de volta ao tédio de sempre. A barba cresceu. Ai, que dor de cabeça. Ai, deve ser a falta de café. Eu fico gravando esses vídeos mesmo, porque eu fico falando sozinho aqui. Desde que eu cheguei aqui, só tentei sair dessa sala uma única vez. Ai, minha cabeça está doendo ainda mais. Não, isto não é um filme da Marvel. Não tem nada de útil nos pós-créditos. E nem nos filmes da Marvel.